E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Quinta-feira é dia de ideia dura. Está tudo certo com vocês? Comigo tá mais ou menos, ó. Tô suando mais do que de costume. É porque pelas bandas de cá o pau tá quebrando. Não sei se eu tô com começo de resfriado, esses resfriados de verão que são muito comuns, principalmente em cidades litorâneas, né? Porque você tem um aumento da presença de turistas, ou seja, uma movimentação maior de gente. Também tem as crianças todas de férias, enfim. Também posso estar com a tríplice viral, né? Que é dengue, chikungunya, Zika, porque todo verão é a mesma história, né? Nós temos um avanço, né? Um aumento no surgimento de casos, e aí fica a dica para a galera prestar atenção, porque estamos tendo muitos casos de dengue hemorrágica. E aí falo para a galera prestar atenção, porque isso é uma questão de saúde pública, e para nós do Candomblé, que lidamos muito com água, e acumulamos água em vasilhames, nossos assentamentos e tudo mais, é importante que a gente esteja o tempo inteiro verificando se esses assentamentos estão realmente limpos, se não tem água acumulada, se a gente está trocando água com frequência, porque não adianta nada. A quartinha do santo está cheia e o filho de santo está morrendo num surto de dengue hemorrágica para depois o pai de santo dizer que o Iaô morreu porque não fez ebola. Então, assim, a gente tem que se alertar, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos o tempo inteiro, tanto no campo do sagrado quanto no campo social. Dito isso, alguns fatores foram muito importantes para que a máquina escravocrata ela funcionasse da maneira que ela funcionou. Quando eu abri a caixa de perguntas na semana passada, algumas pessoas trouxeram a questão de, e ela é importante que a gente entenda e encare isso com responsabilidade, que houve sim participação de africanos no comércio e na movimentação da máquina escravagista. É óbvio, né? A gente está falando de grupos humanos, assim como tinham no mundo inteiro, assim como a escravidão existia no mundo inteiro, em qualquer agrupamento de pessoas, com as mais diversas desculpas e justificativas para que ela acontecesse. Inclusive, os gregos regulamentavam condições específicas onde esses grupos e de que forma pessoas podiam ser escravizadas, inclusive cidadãos gregos, né? O que a gente não pode é usar esse tipo de argumentação para justificar o que aconteceu e principalmente para querer colocar nas costas dos povos africanos o peso do que aconteceu, né? Eu acho que num primeiro momento a gente pode entender ali que quem estava no continente africano sem estar em trânsito não tinha a dimensão da perversidade do que estava por vir, né? Em um outro momento, como eu sempre chamo a atenção de não essencializar seres humanos, nós estamos falando de seres humanos com interesses que a gente pode considerar hoje sem nenhum tipo de romantismo como interesses mesquinhos. Então, em dados momentos, as elites africanas vão estar intimamente envolvidas com a máquina escravista, né? Elas vão pegar aqueles que até então tinham sido capturados a partir dos embates, né, das guerras entre esses grupos, entre essas tribos, né, como a gente pode chamá-las de tribo, e isso vai sendo cada vez mais ampliado, fomentado pela introdução no continente africano das bebidas destiladas, que vai ser um fator desagregador de alta potência, né, para desestabilizar a economia e as sociedades africanas. Muitas dessas sociedades já consumiam bebidas alcoólicas, mas bebidas fermentadas, ou seja, eram bebidas sazonais, né? Você não estava produzindo ali o tempo inteiro, nem podia guardar para tomar num outro momento. E política de desinformação. E aí, quando eu falo política de desinformação, é não só fomentar e aumentar, ampliar o conflito entre esses grupos, né? Um jogo de leve trás, de fofoca, de conspiração, bem como no Novo Mundo, em especial na Europa, manter uma série de discursos que validavam a prática escravocrata, que vão passar desde político-ideológicos, principalmente no campo religioso, e depois, a posteriori, no campo científico. E a isso me remete, por exemplo, à maneira como até na contemporaneidade, muitas vezes, esses africanos diaspóricos, eles são colocados em uma série de condições, historicamente, que tem a ver ainda com essa política, primeiro de desumanização desse corpo preto, e depois de uma colocação estática desse indivíduo no mundo. A gente preta tem uma predisposição maior para a criminalidade, a gente preta é preguiçosa, assim como com qualquer outro grupo, qualquer outra minoria historicamente subalternizada. A política de desinformação ela é poderosíssima para justificar. Malcolm X já ia chamar a atenção no seu tempo
de como se a gente não tomasse cuidado com a mídia, e aí tomando só uma expressão desse lugar de comunicação, ela poderia transformar aquele que era a vítima, a condição de vilão. Então, em tempos de rede social, a gente está aí, muitas vezes, rindo do que não deveria rir. A gente está vendo muita gente que é nossos algozes de verdade, reivindicando a possibilidade de rir de nós, às vezes com a anuência dos nossos, porque bato na mesma tecla com frequência, gente preta também é gente, então não vamos nos essencializar, mas precisamos cada dia mais tomar cuidado com os discursos, não apenas com aqueles que a gente escuta e valida, mas com os que produzimos, né? Cada dia que passa, essa coisa da rede social se torna mais esquizofrênica e mais perigosa para a existência do povo preto. É isso, sobre isso. Quinta-feira todo mundo tá ligado que é dia de ideia dura. E na semana que vem, o nosso papo sobre essa análise de discurso, né, e o poder desse discurso, a gente vai veredar para um dos caminhos, uma das pontes mais potentes para compreender esse lugar, que é o papel das religiões, e especialmente das religiões abraâmicas. Até semana que vem. Mais tarde tem caixa de pergunta, e aí você escola jogando duro, que se eu não morrer, até lá eu respondo. Até semana que vem.